E aí, pessoal, mais uma de questões resolvidas. Vamos para mais uma questãozinha interessante sobre um dos temas mais complexos do conteúdo de direito constitucional, processo legislativo. Provinha da ANAC desse ano de 2016, do início desse ano. Vamos então tentar entender e resolver essa questão, porque não é uma questão fácil. O enunciado traz assim: considerando as normas constitucionais a respeito do processo legislativo, é correto afirmar. Letra A. Matéria de direito civil não pode ser objeto de normatização por meio de medidas provisórias. É bem verdade que o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição da República estabelece um âmbito de incidência material vedado à medida provisória. Alguns temas que não podem ser objeto de regulamentação por medida provisória. Entre esses temas, nós encontramos o direito penal, o processo penal e o processo civil. No entanto, o direito civil não está entre esses temas. Portanto, nada obsta materialmente que uma medida provisória venha a alterar uma disposição legislativa relativa ao direito civil, ok? Evidentemente que desde que todos os pressupostos formais da medida provisória tenham sido devidamente atendidos. Materialmente, não há nenhum empecilho, nenhum impedimento que o direito civil seja objeto de regulamentação por medida provisória. Direito penal, direito processual penal e direito processual civil é que não podem ser objeto de regulamentação através desta espécie normativa. Opção B diz assim: possui efeito repristinatório sobre o direito com ela colidente a não conversão da medida provisória de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Ora, se a medida provisória ela não se transforma em lei ordinária definitiva, entende-se que ela não foi convertida. Então, supondo que eu tenho uma lei ordinária anterior à medida provisória, a medida provisória é editada, essa lei ordinária, sua eficácia é suspensa. Caso essa medida provisória seja rejeitada ou expressamente ou por decurso de prazo, ela produz um efeito repristinatório na lei ordinária anterior, que volta a produzir efeitos e volta a regulamentar relações jurídicas da mesma maneira que fazia antes da edição da medida provisória não convertida. Portanto, essa assertiva me parece ser a assertiva correta. Opção C. Encaminhado o projeto de lei pelo Poder Legislativo e não sendo sancionado pelo chefe do Poder Executivo no prazo constitucional de 15 dias, referido projeto caduca ante a inexistência de forma silente de sanção. Claro que não. Há uma forma silente de sanção, um silêncio eloquente, um silêncio que fala, se decorridos 15 dias úteis do recebimento do projeto, o presidente da República sobre ele não se manifesta, nem o sanciona expressamente, nem o veta, a sanção tácita é uma possibilidade prevista no artigo 66, parágrafo 2º ou parágrafo 3º da Constituição. Então, a sanção tácita é prevista constitucionalmente, dentro do princípio constitucional do processo legislativo, segundo o qual, quando o presidente cala, ele sanciona, ele consente, ok? Opção D. Pode ocorrer promoção de proposta de emenda constitucional, segundo a Constituição Federal, por meio de iniciativa popular, sem restrição de matérias. Não cabe, no entendimento da Constituição e do Supremo, iniciativa popular a projetos de emenda à Constituição. Particularmente, eu não concordo com isso, o povo é o titular do poder, mas o entendimento jurisprudencial pacificado é nesse sentido. Não obstante, você encontra algumas discrepâncias. Por exemplo, a Constituição do meu estado, do Estado do Rio de Janeiro, admite iniciativa popular a projetos de emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Entendo que houve quebra de simetria, que isso é inconstitucional, mas por enquanto está prevalecendo essa possibilidade aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas seja como for, a opção D não procede. E a última opção afirma: para que seja iniciado, deverá ser proposto junto à mesa no Senado Federal projeto de lei de iniciativa do Supremo e Tribunais Superiores. Ora, quando a iniciativa legislativa é do Supremo Tribunal Federal, a casa iniciadora do processo legislativo é necessariamente a Câmara dos Deputados. Basta você relembrar
o caput do artigo 64, que você vai perceber que projetos de lei apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, por tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal, pelo Presidente da República, terão como casa iniciadora, obrigatoriamente, a Câmara dos Deputados, sob pena de vício de inconstitucionalidade formal objetiva. Não vício de iniciativa, mas vício de rito. Inconstitucionalidade formal objetiva, não subjetiva. Não se trata aqui da qualidade de quem apresenta a proposta, mas sim de onde se apresenta. E aí, nesse caso, tem que ser apresentada a proposta à Câmara dos Deputados. A casa iniciadora, portanto, é a Câmara dos Deputados. Espero que você tenha gostado e até uma próxima questão nessa série Questões Resolvidas. Forte abraço.